identificando em mim um coração ansioso. Antes da gente começar, vamos fazer uma oração e pedir a Deus que o Espírito Santo de Deus nos guie nesse momento. Vou orar, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer por mais esse dia que tu nos concede. Muito obrigado pela sua oportunidade que tu nos dá de estudar a tua palavra, Senhor. Que tu possa estar conosco, Senhor, que tudo que seja feito para a honra e glória do teu nome, Senhor. Tu conhece todas as nossas dificuldades, mas nós nos colocamos em tuas mãos. Fica conosco, abençoa as nossas vidas, abre o nosso coração, é isso que eu te peço em nome de Jesus Cristo, amém. O tema base é esse aí que está aparecendo, ó. Mateus 6, 25 a 34. Eu vou ler esse texto, tá? Vou começar aí, ó. Portanto, eu lhes digo, isso é Jesus falando, tá? Lá no Sermão do Monte. Não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu resplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Vamos lá. Quando eu via essa relação dos assuntos que eram para a gente falar nesse quadrimestre, quando vi esse tema ansiedade, eu falei logo, esse aqui é meu. Porque eu me identifico muito com esse tema, porque eu sou extremamente ansioso. Eu sou muito ansioso. E aí eu falei assim, ó, é sobre isso que eu vou falar, porque eu vou estar dando aula para mim mesmo, né? Vai estar falando primeiro para mim. E quais são as características de um coração ansioso? Claro, gente, olha só, tudo que eu botar aqui, tá? Não é exaustivo, não cessa aqui. São só alguns exemplos. Mas você vive roendo unhas? Está lá no bagaço a tua unha? Antecipando os problemas? Sofre pensando no que vai comer? Vai vestir? Onde vai morar? Onde vai trabalhar? Onde seu filho vai estudar? Vive preocupado com o desemprego, com a saúde? Se você, dessas 9 características, você tem pelo menos 4 delas, você é ansioso. Você joga no meu time. Espera aí. Vamos lá. O que é ansiedade? Não, perdão. Ansiedade, tá? Segundo alguns estudos, é o mal deste século. De acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais são vítimas da ansiedade.
Se nós levarmos em conta que nós somos hoje mais ou menos 210 milhões de pessoas, né? Só a população brasileira, só falar para a população brasileira. 105 milhões, segundo essa pesquisa aqui, se a gente for levar em conta essa pesquisa, são ansiosas, são pessoas ansiosas. E a ansiedade não tem, é homem, mulher, jovem, pessoas mais idosas, doutores, analfabetos, religiosos, ateus. A ansiedade é para todo mundo. E a ansiedade é a causa muito grande do estresse. Hoje em dia, as pessoas andam com os nervos à flor da pele. São como um vulcão prestes a entrar em erupção. Barril de pólvora a explodir. As pessoas hoje em dia andam extremamente ansiosas. Pessoas que sofrem de ansiedade contínua podem ter que lidar com sintomas como alterações de humor. Você vê uma pessoa muito mal-humorada, ela pode estar ansiosa, irritada, com raiva, sudorese, batimento cardíaco acelerado, dores no peito, exaustão, falta de concentração. Tem muito careca, que é problema da ansiedade, ganho ou perda de peso, ataques de pânico, insônia, pressão alta. Tudo isso pode ser causa da ansiedade. E hoje em dia, não sei se os irmãos reparam, as pessoas andam muito irritadas. Hoje em dia, eu até brinco aqui em casa, eu falo assim, hoje em dia, quando eu piso no pé de alguém, quando alguém pisa no meu pé, quer dizer, né, eu que peço desculpa, porque as pessoas andam tão irritadas que eu fico até com medo de dar alguma coisa. Toma fechada na rua, antigamente eu parecia falar pra caramba, eu reclamava, eu buzinava, agora não, agora se o cara olhar para mim, eu ainda digo, ok, não foi nada, pode ficar tranquilo. Por causa que as pessoas hoje em dia andam muito ansiosas. Agora, a gente lendo esse texto, o que Jesus permite? O que não é ansiedade? Ansiedade não é previdência. O que é previdência? Todo aquele que prevê o futuro a fim de tomar medidas necessárias para responder oportunamente às suas demandas. Jesus não recomenda uma atitude displicente que não faz provisão para o futuro, nem reflete sobre o que o futuro pode significar concretamente em termos de exigências e possibilidades. Ou seja, não tem problema nenhum, quando sobrar um dinheiro, fazer uma poupança, guardar dinheiro para realizar o sonho da casa própria, de comprar um carro novo. Isso tudo é saudável, é recomendável. O que nós não devemos fazer é ficar preocupados, ficar no afã de que sobre alguma coisa para a gente poder guardar. E também, uma coisa que a gente não deve ser, tá? Esbanjador, gastar dinheiro sem propósito, com aquilo que a gente não precisa, daquilo que não é necessário. Falando sobre esse termo previdência, né? Pensar no futuro, eu lembrei muito bem José, quando ele interpretou o sonho de Faraó, que ele teve o sonho das 7 vacas belas e gordas e daquelas 7 vacas magras e feias, e também das espigas, que eram cheias e boas, das espigas murchas e mirradas, que representavam, né, os 7 anos, 7 anos de fartura e 7 anos de fome. O que ele fez? José, com extrema sabedoria de Deus, orientou o Faraó o seguinte, olha só, nos 7 anos de fartura, o que você vai fazer? Você vai estocar uma parte da colheita para suprimento dos 7 anos de fome. Existem pessoas, tá, que já tiveram uma vida tranquila, mas não souberam poupar no tempo da fartura. E quando passaram por momentos de seca, né, eles tiveram grandes dificuldades. Porque a gente tem que sempre pensar o seguinte, se hoje está sobrando e dá para eu guardar, a gente não pode ficar na seca de querer guardar, vou fazer, né, vou guardar para quando, se um dia as coisas piorarem, eu ter uma reservinha. Uma outra coisa que é permitido é o seguinte, é ganhar a própria vida. O que é ganhar a própria vida? Não podemos esperar o sustento de Deus assentado de braço cruzado, sentado na rede,
que nem aquele cara lá tomando aguinha de coco, o emprego vai chegar na minha porta, eu não vou fazer nada. Nós precisamos o quê? Trabalhar. Cristo usou, neste texto que a gente viu, o exemplo das aves e das plantas. Ambas trabalham. Os pássaros buscam o alimento que Deus proveu na natureza. As plantas extraem do solo e do sol o seu sustento. Eu conheço pessoas que dizem que o trabalho é uma maldição. Ah, Deus amaldiçoou Adão com o trabalho. É engano. Porque antes do pecado original, já existia o trabalho. A única coisa que aconteceu é que o trabalho passou a ser o quê? Doloroso, com o suor do rosto de Adão. E o apóstolo Paulo também, na sua segunda carta aos Tessalonicenses, 3,10, diz o seguinte: se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. Então, nós devemos o quê? Fazer a nossa parte, ganhar o nosso sustento do dia a dia. Os judeus conheciam muito bem o que Jesus estava falando. O ensino dos grandes rabinos era que a atitude de todo homem de fé para com a vida devia estar constituída principalmente por uma combinação de prudência e serenidade. Eles falavam o seguinte, que todo homem devia ensinar um ofício a seus filhos, né? Aos seus filhos homens. Porque, conforme afirmavam, não lhes ensinar um ofício significava ensiná-los a roubar. Mas, por outro lado, eles diziam, aquele que tem um pão em sua cesta e diz, o que comerei amanhã? Esse homem era um homem de pouca fé. Por quê? Eles pensavam o seguinte, se eu tenho hoje em minha cesta, eu devo crer que Deus me dará também no dia seguinte e em todos os outros dias. Foi justamente o que aconteceu com o maná lá no deserto. Deus sustentava o povo com uma porção diária. Cada dia caía uma porção do céu para alimentar o povo. Agora vamos ver o que não é permitido. Tá? O que é ansiedade? E essa ansiedade aí, ela não pode dominar a nossa mente, o nosso ser. A angústia pelo amanhã, antes de saber o que nos trará o amanhã. Nesse texto que a gente leu, lá no finalzinho, no versículo 34, diz o seguinte, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Uma outra coisa, o temor ansioso, doentio, que é capaz de eliminar toda a possibilidade de alegria da nossa vida. A ansiedade, muitas vezes, toma conta do nosso coração e a gente só consegue enxergar as possibilidades ruins. A gente perde a alegria da vida. Nos preocupamos com tantas coisas que esquecemos até de agradecer a Deus o sustento que Ele nos dá. Quando a gente acorda, né? Quando a gente sai de casa, e a gente tem que dar graças a Deus, porque nesse mundo que nós estamos vivendo tão violento, a gente consegue voltar para casa em paz, né? A gente se alimenta, a gente tem a nossa vestimenta, né? E a gente, graças a Deus, à noite vamos dormir de novo, e aí vai se tornando esse ciclo, né? Mas a ansiedade muitas vezes não deixa a gente ver as coisas boas da vida, a gente só consegue pensar o quê? Nas possibilidades, nem as coisas ruins que vão acontecer, nas possibilidades ruins. O termo grego, tá, para ansiedade, eu não sei eu não sei a pronúncia certa, mas acho que é isso, meriminal, tá? Eu acho que é isso. Significa preocupação, inquietação, ter pensamentos ansiosos. Esse aqui é o sentido do dicionário. Se você for procurar o dicionário, for lá no dicionário, está isso aqui. Mas existe um termo muito mais abrangente para ansiedade. Os estudiosos do grego dizem o seguinte, que a ansiedade também pode trazer a ideia de estrangulamento, tá? Você ficar sufocado.
é como cortar o oxigênio de uma pessoa e tirar dela a possibilidade de respirar. A pessoa perde totalmente o equilíbrio emocional. Também pode significar uma pessoa ser puxada por dois lados opostos. Tá? A esperança e a fé em Deus nos puxam por um lado. Não, eu preciso crer que Deus vai fazer isso. Mas, por outro lado, os nossos temores nos puxam para dizer assim, olha só, não vai dar certo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Vamos lá, continuando. Quais são as causas da ansiedade? Já falei, tá? Não é exaustivo. Peguei aqui 2 casos. O primeiro, quando olhamos mais para os problemas, em vez de olharmos para Deus. Tem um termo muito conhecido, acho que é um termo, não sei se esse termo é evangeliquez, ou se todo mundo fala isso, que diz o seguinte: não olhe para o tamanho dos seus problemas. Olhe para o tamanho do seu Deus. O teólogo William Barclay, ele escreveu o seguinte, tá? Não existe nada demasiadamente grande para o poder de Deus, nem demasiadamente pequeno para o seu cuidado paternal. Pedro, quando ele viu Jesus andando sobre as águas, ele falou assim, deixa-me ir contigo. Enquanto os olhos dele estavam fixados em Jesus, ele conseguiu andar sobre as águas. Mas quando ele voltou a ter a percepção do vento forte e das ondas, ele naufragou. Por quê? Porque ele tirou os olhos de Deus, tá? Os olhos de Jesus, e colocou na tempestade. Um outro caso da ansiedade é a preocupação exagerada com as coisas materiais, com os bens materiais. A busca intensiva pelos bens materiais causa no ser humano uma grande ansiedade. No verso 24, tá, deste mesmo capítulo, um anterior, Jesus disse que nós não podemos servir a 2 senhores, a Deus e às riquezas, que em outras versões significa mamon. O que é mamon? Mamon, se eu não me engano, é um termo grego, é um termo hebraico, tá, que foi transliterado para o grego, que significa em quem nós temos confiado. Tá? Ou seja, nós temos confiado em Deus ou nos nossos bens. E também tem o significado de armazenamento excessivo, acúmulo excessivo de bens, acúmulo desnecessário, tá? No Evangelho de Lucas, espera que eu vou beber um pouquinho d'água. O pessoal me vê bebendo água aí, irmão? Não? Não, ninguém me vê, não? Vê não. Ah. Obrigado, Rivaldo. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, do versículo 13 ao 21, nós temos a parábola do rico insensato. Né? Foi o rico que a safra dele foi muito grande, ele derrubou o celeiro dele e construiu o maior, para guardar os seus bens. E no final, lá da parábola, Jesus fala o seguinte, chama o homem de quê? De insensato. Né? E ele fala o seguinte, esta mesma noite pedirão a sua alma. Então, quem ficará com o que você preparou? Vamos lá. Por que nós não devemos ser ansiosos? Primeiro, porque a ansiedade é destrutiva. Como eu já disse anteriormente, a palavra ansiedade significa estrangulamento, perder o oxigênio. Ser ansioso é ser estrangulado, é morrer, porque ninguém vive sem oxigênio, né? A gente vai ver aqui mais abaixo, pouco a pouco as pessoas vão fazendo o quê? As pessoas vão o quê? Tem até problemas de doença por causa da ansiedade. Uma outra coisa é que a ansiedade ela é enganadora. A ansiedade tem o poder de criar um problema que não existe. Muitas vezes sofremos por um problema fictício.
gerado pela nossa própria mente perturbada. Fizeram uma pesquisa, tá? Uma estatística, e essa estatística diz o seguinte: 70% dos problemas que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. A ansiedade, ela tem o poder de fazer o quê? Como eu falei, aumentar o problema, a gente só consegue enxergar o problema e diminuir a nossa capacidade de quê? De resolver. A gente só consegue ver o problema. As pessoas ansiosas, elas parecem, sabe com o quê? Com aqueles 10 espias que foram ver a Terra. Eles só enxergaram o quê? Gigantes à sua frente. Dos 12, apenas 2, né, que foi Josué e Caleb, confiaram no poder e na promessa de Deus que aquele povo ia herdar a terra. Os outros 10 apenas enxergaram o quê? As dificuldades. Uma outra coisa que nós não devemos ser ansiosos é o seguinte, é porque a ansiedade é inútil. A preocupação, em vez de alongar a vida, ela mata. A ansiedade mata pouco a pouco. Ela rouba as nossas forças, mata os nossos sonhos, nossa saúde e enfraquece até a nossa fé. Quando estamos ansiosos, teimamos em tomar as rédeas da nossa vida e tirá-las da mão de Deus. Achamos que somos autossuficientes e esquecemos da providência divina. A ansiedade, ela é também cega. A ansiedade é uma falsa visão da vida e de Deus. Passamos a crer que a vida é feita apenas de comida, bebida e vestimenta. Ficamos tão preocupados com os meios que nos esquecemos do fim da vida. Jesus nos ensina que durante a nossa vida, tá, o mais importante é o quê? Está lá no próprio versículo. Buscar primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Como vencer a ansiedade? Esse aqui é o que eu mais gostei, vou tentar. Quando entendemos que Deus está conosco, esse Deus, Criador de todas as coisas, que guiou o povo pelo deserto, dando sustento todos os dias, abriu o mar vermelho, derrubou o muro de Jericó, que manteve Jonas vivo no ventre de um grande peixe, e o mais excelente de todas as coisas que ele fez foi entregar o seu filho, o seu único filho, para morrer em meu lugar. Nós vamos vencer a ansiedade quando a gente acreditar que ele também está guiando a nossa vida e que ele está conosco todos os dias. É o nosso Deus Emanuel e que nunca nos abandonará. Um escritor escreveu o seguinte: em vez de esgotar a sua energia mental na fútil esteira do e se, né, do condicional, e se acontecer isso? Concentre seus pensamentos naquele que é verdadeiro, que é honrado, que é justo, que é puro, que é amável, que é louvável, excelente e digno de toda a glória, que o amou e deu a si mesmo por você. E seja feliz em confiar nele. Quando entendemos que ao cuidarmos das coisas de Deus, ele cuida das nossas necessidades. No verso 33, que nós lemos, nós temos ali uma ordem e uma promessa. A ordem é a seguinte: busque o governo de Deus, a justiça de Deus, a vontade de Deus, o reino de Deus. Coloque o seu coração em primeiro lugar no reino de Deus, nos seus interesses, e não nos nossos. Nós somos desafiados a buscar as coisas dele primeiro. E aí, quando nós buscamos as coisas dele, ele cuida das nossas.
Aí ele vai cuidar da nossa vida, do nosso casamento, do nosso lar, da nossa família, da nossa vida profissional, da criação dos nossos filhos. Porque ele diz o seguinte: todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aqui eu quero fazer um parênteses, que não são todas as coisas. Jesus colocou todas essas coisas. O que são todas essas coisas? É o que está no contexto: comida, bebida e vestimento. A gente não pode tirar disso aqui, Deus me prometeu tudo. Ele não prometeu tudo. Ele prometeu que não vai faltar comida, nem bebida, nem o que vestir. O resto é pela misericórdia dele. Uma outra coisa: quando descansamos no cuidado diário de Deus. Irmãos, nós não podemos, de maneira nenhuma, administrar o futuro. Antecipar o futuro e começar a sofrer por ele não é uma coisa prudente, né? A gente sofrer por uma coisa que está lá na frente. Devemos cuidar do hoje e deixar o amanhã nas mãos daquele que cuida de nós. Tem um outro ditado que diz: o futuro a Deus pertence. E eu estou falando para mim, eu preciso acreditar, eu preciso entregar o meu futuro na mão dele e ter a confiança, a certeza de que ele fará o melhor por mim. Engraçado que eu sou uma pessoa ansiosa, mas eu já tive vários exemplos do cuidado de Deus comigo, tá? Desde a minha adolescência, tá? Coisas que aconteceram comigo que eu pensava que era uma coisa boa para mim, e depois eu falei assim: Senhor, graças a Deus que aquilo não aconteceu. Mas mesmo assim, eu fico muito ansioso com o que vai acontecer. Uma coisa muito importante é quando, em oração, apresentamos a Ele todas as nossas necessidades. Devemos, irmãos, apresentar todas as nossas necessidades a Deus em oração, em vez de acumular o peso da ansiedade em nosso coração. Em Filipenses 4, versículo 6, está escrito o seguinte: o apóstolo Paulo diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Não é em pouca coisa, não é em algumas coisas, é em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. O próprio Jesus, no próprio Sermão do Monte, no capítulo 7, no versículo 7, diz o seguinte: pedi e dar-se-vos-á. Em João 14, 13, ele diz o seguinte: tudo quando pedires em meu nome, eu o farei. Tiago também escreveu: nada tendes, porque não pedis. E concluindo, irmãos, podemos pensar que a nossa maior necessidade é ter uma barriga cheia, um marido, uma esposa, filhos, casa nova, carro novo, um emprego melhor. Mas a realidade é que nossa maior e mais urgente necessidade é mais e mais de Deus. A gente precisa correr para Deus e encontrar satisfação ao confiarmos e descansarmos nele. E que o Senhor assim nos abençoe. Eu queria que alguém, por favor, fizesse uma oração. Quem quer orar? Quem deseja orar? Eu não estou vendo ninguém. Alguém quer orar? Então eu vou orar. Quem vai orar? Alguém falou que ia orar. Eu. Tá, Marcelene. Isso. Então vamos orar. Deus bondoso, nós te agradecemos porque a tua palavra é tão preciosa e nos traz sinais de que possamos andar dentro de princípios e valores teus para que possamos sempre viver uma vida feliz e inteira. E neste momento em que sabemos que muitas pessoas estão vivendo esse mal da ansiedade em tempos de pandemia, queríamos te pedir, Senhor, que
cada um de nós possa desenvolver a fé necessária para confiarmos que o Senhor vai prover todas as coisas, inclusive, Amém. Senhor, a cura para esta situação e o Amém, final de Jesus. tudo isso, ó Pai. Amém, E Jesus. nesta confiança que devemos ter dia a dia, para que possamos estar livres dessa ansiedade, de tantas outras enfermidades emocionais, ó Pai. Muito obrigado, porque a tua palavra é verdade eterna, e por isso nos traz esperança. E é nessa certeza que oramos e agradecemos, em nome de Jesus, nosso precioso e amado Mestre. Amém. 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 E agora?